notícia não para. O Procon estadual abriu 2 novos processos administrativos contra as empresas do transporte urbano aqui de Uberlândia. Agora, por superlotação dos veículos e segurança dos passageiros. Inclusive, você que está acompanhando o nosso programa sabe, a gente falou essa semana sobre uma situação lamentável que ocorreu no Terminal Central, aqui o povo tendo que empurrar o ônibus. Lembra disso? Ô, vergonha. E, inclusive, ontem mesmo a gente falou sobre essas operações que estavam acontecendo com o objetivo de ajudar quem utiliza o transporte público aqui na nossa cidade. Deixa eu chamar meu amigo Tarsis Duarte. Tarsis, que tem mais informações em relação a essas ações. Tarsis. Pois é, Rafa, o amigo e a amiga do Balanço já vem acompanhando aqui no Balanço Geral as notícias sobre a operação Ir e Vir realizada pelo Procon estadual aí nos ônibus do transporte público urbano aqui em Uberlândia. Fiscalização que constatou diversas irregularidades e agora o Ministério Público revela que aquilo que a gente já sabia ficou de fato constatado nessas visitas in loco, nessas visitas aos terminais, aos pontos de ônibus. O que? A superlotação. Segundo o Ministério Público, por diversas vezes foram flagrados aí veículos transportando uma quantidade de pessoas que vai além daquele máximo de passageiros indicado naquela própria advertência que fica fixada nos ônibus. Pois é, a advertência que diz a quantidade de passageiros em pé e sentados. A superlotação, segundo o promotor Fernando Martins, descumpre as regras legais e contratuais fixadas aí no contrato de prestação de serviço. Na portaria, o promotor escreveu o seguinte, olha só, destaque para a fala do promotor. Ele classificou os passageiros como hipervulneráveis, que pagam a tarifa e são carregados de qualquer forma, como coisas, como objetos, sem dignidade. Um povo, uma coletividade, uma comunidade não merece esse tratamento tão desmerecedor. Pessoas juntas, amontoadas, aglutinadas, sem espaço, sem amparo e sem resistência. Entregues à própria sorte do acidente ainda por vir, escreveu o promotor Fernando Martins, responsável pelo Procon estadual. Nós entramos em contato com o sindicato das empresas do transporte coletivo aqui de Uberlândia, que informou que as empresas ainda não foram notificadas, mas que permanecem 100% à disposição das investigações, fornecendo quaisquer informações que sejam necessárias aí durante o curso da investigação. Nós pedimos um posicionamento para a CETRAN, Secretaria de Trânsito e Transportes, mas até o momento, Rafael, não fomos respondidos. E esperamos uma resposta por parte da CETRAN e, claro, tudo isso que foi explicado muito bem pelo meu amigo Tarsis Duarte é algo que você que utiliza o transporte público já sabe. É algo que você vive na prática todos os dias. Superlotação. O que significa? E quais os prejuízos? Primeiro, lógico, o transtorno de você estar num ônibus lotado, apertado, uma situação difícil, você está cansado muitas vezes num dia de trabalho longo, não tem um local sequer para sentar e ainda fica naquele empurra, esperando o primeiro ônibus, esperando o segundo ônibus, esperando o terceiro ônibus. Isso é muito sério. Mas ainda mais sério quando a gente fala sobre segurança. Imagine um ônibus superlotado se envolver em qualquer tipo de colisão, qualquer tipo de acidente. O que acontece com os passageiros? Isso é muito sério, muito sério. E lembre-se, o ônibus tem, como tantos e tantos ambientes, um limite de passageiros, um limite de pessoas. E esse limite não é aquele limite de quantos cabem no local. Não, é um limite onde você pode ter a devida segurança em qualquer tipo de situação. E isso não está sendo cumprido. Isso é muito, muito sério. E a fiscalização precisa partir, claro, das empresas, mas também da Secretaria de Trânsito. A Secretaria de Trânsito é extremamente responsável pelos passageiros. É extremamente responsável por esse serviço que é prestado para o usuário do transporte público. E a gente precisa sim cobrar, a gente precisa sim saber o que pode ser feito. Lembro que o Dr. Fernando Martins conversou ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, você que acompanhou aqui o nosso programa nos últimos dias sabe muito bem, e ele foi muito claro, enfático. Um novo processo licitatório precisa ser feito.
novas empresas para prestarem o serviço aqui na nossa cidade, porque desse jeito é inadmissível. Não dá. O que você pensa? Comente com a gente, hashtag Balanco Minas, principalmente você que é usuário do transporte público, você que passa por isso todos os dias e já sabe que o que foi investigado você sente na prática todos os dias. Você se sente seguro no transporte público? Você tem algum tipo de conforto no transporte público, principalmente naquele horário de pico? Você tem. Você que é gestante, quando utiliza o transporte público, você consegue lugar para sentar? Você que é idoso, consegue lugar para sentar? Você que é cadeirante, a acessibilidade está ok? Eu quero que você participe mesmo. Acho que essa é uma discussão extremamente válida, precisa ser feita e é importante o PROCON estar de olho nesse serviço que é oferecido aos usuários aqui da nossa cidade. Deixa eu chamar agora o nosso repórter Vinícius Costa.